Meus amigos, boa tarde e boa noite. Batismo. O que é ser batizado? O que significa ser batizado? Ser batizado significa nascer de novo, significa ser uma nova criatura pela atuação do Espírito Santo de Deus, pelo chamado lavar da regeneração. Quando alguém diz, eu fui batizado domingo passado, o que as pessoas concebem? Elas pensam logo, ele foi imerso na água, depois emerso. Ele foi então batizado. Bem, esse é o chamado cerimonial do batismo, o batismo nas águas. Uma ordenança que Jesus deixou para nós, das duas ordenanças, a ceia e o batismo. Porque ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, ser batizado é ser transformado numa nova criatura. Mas em que momento que a pessoa é transformada numa nova criatura? Aí nós temos as duas fases do verdadeiro batismo cristão. Não são dois batismos, são duas fases. São dois componentes que nós estamos separando para torná-lo didaticamente mais compreensível. A fase espiritual e a fase cerimonial desse batismo, dessa cerimônia das águas. O que é o batismo espiritual? O batismo espiritual é aquele batismo em que o Espírito Santo de Deus age sobre o espírito do homem ou da mulher, convencendo ele de sua natureza pecaminosa, de seus erros, de seus maus caminhos. Convence esse homem ou mulher de desejar ser uma nova criatura pelos critérios estabelecidos por Cristo nas Escrituras Sagradas, por Cristo e pelos apóstolos. Nascer do alto, nascer de Deus, ter uma nova identidade, uma nova cidadania, um novo compromisso, uma reestruturação espiritual e também moral e também doutrinária, que somente o Espírito Santo de Deus pode proporcionar. Esse batismo espiritual é a primeira fase, digamos assim. Jesus também, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, ele afirma, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Você vê que a primeira fase desse versículo, a fase inicial, diz quem crer e for batizado. É a fase exigida por Jesus. E a segunda fase, quem não crer será condenado. Você vê aqui que Jesus não diz quem não crer e não for batizado. Porque Jesus aqui está dando ênfase à transformação espiritual necessária para uma reconciliação com Deus, para que a pessoa venha a nascer do alto, nascer de Deus, ter uma nova identidade, um novo compromisso e uma nova cidadania. Então Jesus está se referindo aqui ao batismo essencialmente espiritual, mas nos deixou o cerimonial das águas, que deve ser respeitado. Então a pessoa é batizada duas vezes? Não é bem isso. O primeiro batismo, o batismo que realmente salva, o batismo
que nos dá uma identidade cristã é o batismo espiritual. É o batismo que nós experimentamos pessoalmente. Quando ouvimos a palavra de Deus e ela nos convence de nosso pecado e desperta em nós o desejo de sermos uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus. Isso aconteceu comigo em um domingo de manhã cedo. Eu ouvi o verdadeiro evangelho. Eu fui apenas visitar a igreja com aquela que seria a minha esposa, mas fiquei impactado com o evangelho da verdade, que mostra Jesus como autor e consumador de nossa salvação, que mostra a divindade de Jesus, a sua autoridade, o seu senhorio, aquele que dá destino ao nosso espírito, aquele que é o nosso redentor, aquele que é o nosso justificador, aquele que é o nosso reconciliador com Deus. Quando eu ouvi esse evangelho, eu fiquei profundamente impactado e comecei a chorar, porque o meu ser foi tomado de um profundo arrependimento das coisas que eu cria, das coisas passadas que me deixaram envergonhado, constrangido. E agora eu desejava ser uma nova criatura nos critérios estabelecidos por Deus em Cristo. Soberanamente, o Espírito Santo de Deus atuou no meu espírito e foi uma experiência particular. Eu chorei muito. Ninguém percebeu. Aquela que seria minha esposa e estava do meu lado, percebeu. Percebeu por estar perto e por já ter conhecido essa transformação em outras pessoas. E eu chorei profusamente. É um sentimento único que somente quem é transformado pode experimentar. É uma coisa pessoal, íntima. É uma contrição do nosso espírito. Nesse momento, eu fui reconciliado com Deus, porque eu ouvi a obra redentora de Jesus, compreendi e me submeti a essa verdade, de que ele foi levado à cruz, levando consigo os nossos pecados. E quando ele se fez ressurreto, ele saiu limpo de nossos pecados. Então, eu criei nisso e desejava andar na verdade. Na verdade que somente o Evangelho de Cristo, na sua integridade, pode mostrar. As boas novas que mostram o nosso Redentor, o nosso Reconciliador, o nosso Remidor. Aquele que verteu o seu sangue na cruz para a remissão de nossos pecados. Essa foi a primeira fase do meu batismo. A fase mais importante, a fase indispensável. Nenhum homem ou mulher cristão deixa de passar por essa fase. Essa fase é indispensável. Semanas depois, após alguns estudos preparatórios, eu fui submetido ao batismo das águas, ao cerimonial das águas. Aí, publicamente, eu me fiz imerso na água do batistério e me fiz emerso. Fui ao fundo e voltei, mimetizando assim o que aconteceu com Jesus. Por isso é que esse batismo não é apenas simbólico, não é apenas cerimonial. É um modo de você confessar que quando Jesus baixou o sepulcro, baixou com os nossos pecados. Mas quando ele se fez ressurreto, ele veio livre dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram anulados. E somente o Espírito Santo de Deus em Cristo, porque ele estava na condição redentora, anula os nossos pecados.
quando eu fui, no caso, imerso, e quando eu fui imerso, eu simbolizei, eu disse publicamente a todas as pessoas que eu estava nascendo para uma nova vida. Aquele que me tirou das trevas agora está me lançando na sua maravilhosa luz. Aquele que me viu com concepções errôneas humanistas agora estava me dando a oportunidade de conhecer um novo mundo espiritual. A verdadeira doutrina, a doutrina da salvação. Não doutrina de homens que disso aí eu já estou cansado. Então eu fui submetido ao batismo das águas. E foi o modo de eu dizer aos principados e potestades, do bem e do mal, e a todos os homens e mulheres presentes, de que eu não me envergonho daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu não me envergonho daquele que foi publicamente escarnecido, perseguido, maltratado, morto, mas ressurreto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em favor de nós, pecadores. O batismo das águas é um cerimonial que deve ser cumprido e deve ser mantido com todo respeito e toda reverência e todo entendimento. Há homens e mulheres de mau entendimento e má consciência que querem tecer considerações depreciativas ao cerimonial das águas, dizendo que o batismo das águas não salva. O cerimonial das águas é uma publicação daquilo que já ocorreu anteriormente em nós, puramente espiritual. O batismo, pela união do nosso espírito com o soberano Espírito de Deus, esse fato, esse batismo espiritual, vamos falar assim de modo didático, foi tornado público no cerimonial das águas. Então, o cerimonial das águas não é desprezível, não é dispensável coisa nenhuma. Jesus deixou esse mandamento, deixou essa ordenança, a ceia e também o batismo. Naturalmente, sem o batismo espiritual, sem aquela contrição pessoal, não existe a formatação de uma nova criatura, compromissada com Cristo, compromissada com Deus, que está recebendo uma nova identidade, uma nova cidadania e um novo compromisso, e um novo caminhar. Existe o batismo espiritual, que é o batismo verdadeiro. Temos alguns exemplos aqui do batismo espiritual, para nós enfatizarmos que aquele que não experimentar esse verdadeiro batismo espiritual, aquele que, por mais que ame Jesus, por mais que fale em Jesus, se não passar por essa atuação soberana do Espírito Santo de Deus, jamais terá comunhão com Deus e jamais andará nas regiões celestiais. Isso é verdade do Evangelho, das Escrituras, não é viés de observador, não é ponto de vista doutrinário coisa alguma, é a verdade de Deus para todos nós. Temos aqui um exemplo de batismo espiritual. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 a 43, da salvação, do batismo do ladrão da cruz. Mas o ladrão, ele foi batizado? Foi batizado.
espiritualmente. Ele não desceu da cruz para ser imerso na água. Ele foi batizado espiritualmente. O que diz o texto? A partir do versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, vê-se logo que era um escarnecedor. Continuando, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Batismo espiritual. O ladrão foi salvo sem boas obras, sem erudição, sem nenhum cerimonial, mas o seu espírito confessou ao Espírito Santo de Deus que somente Jesus poderia levá-lo ao seu reino e que Jesus era entre eles o inocente e eles todos eram malfeitores e ele foi salvo. Ou Jesus cometeu algum deslize doutrinário? Jesus salvou. Porque esse homem, esse ladrão da cruz, foi batizado espiritualmente. E sem esse batismo espiritual, ninguém vai entrar no reino de Deus. Mesmo que tenha obras, mesmo que tenha méritos, mesmo que tenha muita erudição. Um outro exemplo nos é dado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 1 a 4, que ele fala do batismo espiritual a que foi submetido o povo hebreu, quando foi resgatado do cativeiro egípcio e foi, no caso, levado até a terra prometida. Diz o apóstolo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O mar, tendo sido todos batizados. Batizados na água? Não. Batizados espiritualmente, como nós vamos ver. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, tendo Moisés como líder. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então o povo hebreu, quando foi liberto do Egito, que foi conduzido por uma nuvem, por uma coluna de fogo, e o mar se abriu para que eles passassem, eles foram batizados, eles foram aceitos e transformados de povo de cativeiro em povo livre e povo eleito, para fazer a obra de Deus. Eles foram batizados espiritualmente. Eles passaram pelo lavar da regeneração. Aqui não tem nada de água, tem o mar aberto, porque eles passaram a seco. Que batismo é esse? Bem explícito aqui nas palavras do apóstolo Paulo. O batismo espiritual, que é a condição sine qua non. Na mesma primeira epístola, no capítulo 12, no versículo 13, Paulo diz uma coisa muito importante.
Pois em um só Espírito, Espírito com E maiúsculo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? O corpo místico de Cristo, também chamado Israel de Deus, ou Igreja de Cristo, também chamada Igreja Espiritual, ou Igreja Invisível, ou Noiva de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo, ou seja, o corpo que é a congregação dos salvos. Aonde houver homens e mulheres reunidos em nome de Jesus, aí existe homens e mulheres batizados em um só corpo. Estamos falando em água? Não, estamos falando em Espírito. Então, apenas para enfatizar que o batismo tem sempre a sua fase espiritual. Sem essa fase espiritual, que cada homem e cada mulher sente em si próprio, e Jesus conhece, não adianta fingir, porque Jesus conhece o coração do homem e o espírito do homem. Sem essa fase espiritual, não existe salvação. Agora, o batismo das águas deve ser mantido, reverenciado, é um cerimonial, mas é uma ordenança deixada por Jesus, juntamente com a ceia, por exemplo, e que é o momento em que você torna pública a sua nova identidade. Quem passa pelo batismo sente prazer e sente necessidade de fazer isso, e se sente alegre, porque ele está gritando. Todo mundo quer dar um grito de liberdade, para expressar a sua vontade, o seu acreditar, não é mesmo? Pois nesse batismo das águas, você grita a todo principado e potestade que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e unicamente pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. E todos os homens e mulheres presentes vão testemunhar de que você pertence ao corpo místico de Cristo, também chamado por muitos de Israel de Deus. Batismo é o lavar da regeneração, é o nascer de uma nova criatura, do alto para baixo, do poder do Espírito de Deus sobre o nosso espírito. Nada de obras, nada de doutrina, nada de digamos, conhecimento, erudição, nada disso. É arrependimento seguido da vontade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus e pela atuação soberana do Espírito de Deus sobre o nosso espírito. Mas o homem ou a mulher que passa pelo batismo das águas, pelo cerimonial das águas, ele está mostrando a sua felicidade em ser uma nova criatura e que ele não sente vergonha de representar aquele que foi humilhado, perseguido, maltratado, morto, mas se fez ressurreto. Duas palavras estão ligadas a batismo: batimos e baptizo. São duas palavras da época de Jesus, da época de Paulo também, na literatura grega. Batimos significa ir ao fundo, como nós temos, por exemplo, batiscafo, batistério. Batimos significa apenas ir ao fundo, porém baptizo significa imergir e emergir diferente. Não é apenas imergir
e emergir. É imergir como velha criatura e emergir em novidade de vida. Assim, o batismo é o lavar da regeneração, é o nascimento de uma nova criatura espiritual, pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. E o que nós conhecemos como batismo das águas ou cerimonial das águas é um legado que foi deixado por Jesus. E sempre que possível, ele deve ser cumprido com todo amor, com todo carinho, com toda reverência, com toda alegria e toda autoridade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você tenha compreendido alguma coisa sobre batismo. Até o próximo vídeo.